Agora, Helenice, querida, maravilhosa, que trabalha aqui com a gente, aqui no Alaume, vai falar sobre metaverso. Então, quem curtiu a palestra da professora Fabiola, essa é tipo continuação, se assim se pode se dizer. Bora lá, Helenice, tá pronta? Oi, gente, bom dia! Hoje é dia de festa, né? Dia de celebrar o Turing Day. Todo mundo tá me ouvindo bem? Olha, primeiro, obrigada de tudo pela atenção, pelo tempo. Que honra e que responsabilidade falar aí depois da professora Fabiola, hein? Olha quanto conteúdo, quanto conhecimento. Eu mesma já fiz vários prints aqui, aprendi um monte e estou animada agora para dividir esse conhecimento também com vocês. Bom, meus vizinhos fizeram o favor de ligar uma brincadeira, então se estiver incomodando aí, vocês avisem no chat, que dá um jeito de fechar melhor aqui, tá bom? Coisas do home office, gente. Bom, obrigada de verdade, tomara que seja tão legal para vocês participar aqui desse conteúdo, do que foi para mim fazer essa pesquisa, é pesquisando que a gente aprende, então eu estou bem animada para dividir isso com vocês, já quero aproveitar demais para agradecer ao Cabral, a Cibélia, todo o time da organização do Turing Day, que é esse movimento, gente, que não só celebra a vida de Alan Turing, mas traz para toda a comunidade de computação, toda a comunidade de cyber, mais conhecimento. E também para a academia, né? Tem muita gente aí, estudante assistindo a gente, então fiquem à vontade aí para colocar suas perguntas no Q&A e vamos fazer desse bate-papo aqui um conteúdo muito rico. Como no metaverso e nessa Web3 todo o conteúdo é co-criado, né? Então vamos co-criar juntos aqui no chat, tá bom? Então, já aproveitem esse momento aqui que a gente está começando para colocar no chat como vocês estão chegando, o que vocês já têm aí de investimentos em criptoativos, quem já investe. Vamos trocando essa ideia no chat enquanto eu vou aqui dividindo esse conteúdo com vocês, tá bom? Sei que tem bastante gente que manja bastante aí, hein? Então, vamos dividir conhecimento. Vocês estão vendo a minha tela? Está aparecendo aí para vocês? Perfeitamente. Então, vamos falar um pouquinho sobre o metaverso. É uma tempestade aí de inovação e é a sequência desse papo que a gente teve agora com a professora Fabiola. Pensando muito em como a gente aterrissa o metaverso, pessoal, do ponto de vista de negócio. Tá? Será que já está acontecendo esse movimento? Como será que as marcas, as empresas, as pessoas já estão fazendo negócios no metaverso? Metaverso é coisa do futuro ou é coisa do presente? Conta pra gente aí no chat se você acha que metaverso é uma coisa que ainda vai acontecer ou se é uma coisa que já está acontecendo. Vamos lá. Para falar um pouquinho sobre isso, a gente começa a refletir sobre, de verdade, o ponto de vista de vários universos em construção, né? E aí eu queria trazer alguns dados super atualizados aqui para vocês sobre os movimentos que já estão acontecendo no metaverso. Todo o material, gente, vocês vão ver que tem fontes ali embaixo para vocês pesquisarem, depois no final tem os links. Então, quem gosta de estudar vai ver bastante informação ali para pesquisar depois. Mas alguns dados atualizados, então, a gente está dizendo que o metaverso ele já está acontecendo. Não é uma coisa do futuro. Tem vários universos aí em construção. E a gente está dizendo que tem mais de 40 milhões de pessoas conectadas neste momento no metaverso. Bastante coisa, né? Olha o volume de vendas, de valor transacionado, 10% de todo mundo que tem acesso à internet já tem algum investimento em criptomoeda. Já tem um pezinho lá no metaverso. E vocês aí, como estão seus pezinhos no metaverso? Olha, e antes de dizer o conceito, a professora Fabiola trouxe bastante coisa da universidade, da academia, eu queria mostrar os números para vocês, para mostrar que, gente, é um movimento que já começou, que já está acontecendo e que a gente precisa agora acelerar para não ficar para trás, né? Olha só, em 2030, aqui a gente está prevendo que tem 5 bilhões de pessoas, terão 5 bilhões de pessoas conectadas ao metaverso. É muito mais que muito país, né? Hoje em dia. Então, olha só o potencial dessa rede e desse universo que está em construção. E já tem vários movimentos desses acontecendo aqui no Brasil, né? Não é só uma iniciativa de tecnologia, não é só uma iniciativa das big companies. A gente vê a House, por exemplo, com case, você já consegue alugar
um apartamento dentro da House, que é uma empresa de compartilhamento de apartamentos, né? No metaverso. Olha que legal, né? 54 bilhões são gastos todo ano com o metaverso. Isso já está acontecendo, né? É uma revolução que já começou. Quando a gente fala da revolução do metaverso, a gente pode comparar ela com as últimas revoluções. Então, a gente teve a revolução da agricultura, a revolução industrial, a revolução tecnológica, né, da qual todos vocês aqui fazem parte e são co-criadores. E agora a gente tem a revolução do universo como a gente conhece, das relações como a gente conhece. Quando a gente fala de metaverso, a gente precisa falar da importância desse passo e da importância de estarmos conectados, né? E aí esses big numbers são aqui agora, são recentes, são do Q1 desse ano, e eles estão falando sobre como o movimento está acontecendo no Decentraland, que é um universo aí de aluguel, de venda de terrenos. No Sandbox, olha o volume de terrenos já comercializados. Mas, nossa, Lê, você já está trazendo os números e um pouco do conceito, calma, a gente vai falar, mas é importante começar, gente, dizendo para vocês que essa revolução, ela já é grande, ela já começou, né? Como a professora Fabiola falou, ela veio de 79, quando a gente estava pesquisando sobre isso. Ela vem de Alan Turing, vem da Ada Lovelace, mas agora ela já está fazendo muito dinheiro. Eu tenho um movimento muito grande acontecendo, e olha só os números do Q1, que não nos deixam mentir, hein? Dados aí do JP Morgan e do Monthly Full. Antes da gente falar de conceito e falar um pouco mais sobre o metaverso, a gente precisa começar a pensar no mundo como a gente vive hoje, que é cada vez mais volátil, incerto, complexo e ambíguo. Vocês têm essa sensação no dia a dia, nas relações propriamente de trabalho? Não só a pandemia, né? Mas muito antes desse movimento aí de 2020, a gente já vivia nesse mundo VUCA. Esse termo que foi cunhado lá depois da Segunda Guerra pelo exército americano, ele ganhou muita força. E a gente fala o tempo todo aqui sobre a chave. A chave para encarar o mundo VUCA é se adaptar, é aceitar e abraçar a mudança como uma característica constante, gente, sem resistir. A adaptabilidade é a chave para esse novo mundo VUCA e para o metaverso. Já conheceu esse conceito? Estou vendo que o chat está bem animado aqui, vão contando para a gente um pouquinho, mas é importante a gente falar de origem. E eu falei do mundo VUCA, e eu queria dizer uma coisa para vocês assim, ó, neste momento, já mudou. Já não falamos mais sobre o mundo VUCA. Em 2020, o Jamais Cássio, esse pesquisador, cunhou um novo termo, o mundo Bunny, que é um mundo cada vez mais frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Se a gente fala dessa inconstância, dessa incerteza, né, da complexibilidade, agora a gente vai falar sobre essa Bunny Vision, que é cada vez mais incompreensível e não linear. E aí a gente fala assim, poxa, então tem um metaverso? Tem uma estrutura sendo criada e todas as empresas estão trabalhando nela? O que é? Olhando para essa visão do mundo cada vez mais bunny, que se acelerou com a pandemia, mas que também é reflexo desse nosso novo comportamento enquanto sociedade, né? A gente começa a entender que nós estamos agora preparados para essa vida no metaverso, para uma vida que vai além das fronteiras, né? Para uma moeda que vai além das fronteiras. E essa é a coisa mais importante. A visão de mundo que tem aqui vai ser fundamental para a hora que a gente olhar uma timeline de evolução do metaverso e entender porque agora é o momento de fazer dar certo. Então, mais importante do que um metaverso, a gente está falando de uma coleção de mundos que compõem o metaverso, que está sendo co-criada. E o convite aqui dessa palestra, desse conteúdo do dia, é para você fazer parte dessa co-criação. Seja você aí da universidade, seja você já profissional, você trabalha conosco na Tempest, na Laume, você está convidado para fazer parte disso, né? Dessa coleção de mundos que compõem o metaverso. De novo, esse ambiente aí completamente em construção. E aí a gente vai começar a pensar assim, bom, então tem um mundo virtual, onde as pessoas estão lá se relacionando. Isso só acontece com óculos, aquele óculos VR caríssimo, que poucas pessoas têm acesso? Como é que é a acessibilidade, né? Então, aqui, olha, essa definição da Wikipedia ela é fundamental. Ela fala assim, ó, dispositivos digitais.
Então, não é só o óculos de realidade virtual, é uma soma de vários fatores que inclui também a realidade virtual, inclui também os games, né? Os games grandes precursores aí desse ambiente de metaverso. A gente vai falar um pouco sobre as empresas que estão aí nadando de braçada, né? Mas o que é mais importante aqui, gente? A gente está falando sobre a soma de realidade virtual, realidade aumentada e internet. Então, se você tem um celular e você está num game, você já está num componente do metaverso. Isso eu queria dividir com vocês. Como eu entro no metaverso? Se você está jogando, você já está no metaverso. Se você participa de alguma reunião no ambiente imersivo, digital, se você faz aulas no ambiente imersivo, você já está no metaverso. Você já está fazendo parte dessa cocriação que nós estamos aqui falando hoje. Tem vários conceitos, e alguns conceitos mais teóricos vão julgar que não, é só imersão, com óculos, com fone. Isso tudo está sendo construído e co-criado. Mais importante aqui é a gente pensar nos pilares, na forma como esse metaverso está sendo construído, na base mesmo, sabe? Quando a gente fala de um negócio tão em construção, vocês vão ver todos os dados aqui, são muito recentes, todos os dados deste ano, alguns, inclusive, agora de junho, a gente vai olhar principalmente para os pilares que estão sendo construídos, ou sobre os quais estão sendo construídos o metaverso. O primeiro deles é economia. E aí, a economia mudou drasticamente, né? Antes ela era baseada em blockchain, antes ela era baseada em ouro, lastreada, né? Dólar. Agora a gente está falando de uma economia baseada em nós, em pontos. Quem viu aí a palestra da professora Patrícia falou bastante sobre esse conceito de blockchain, né? E um outro pilar importantíssimo é a infraestrutura, a hardware, network, cibersegurança, né? Pouco tem se falado ainda sobre cibersegurança no metaverso, já trazer aqui alguns pontos, mas o quanto é importante essa infraestrutura que está sendo agora desenhada. E olha, acabou de acontecer um grande movimento há 2 semanas atrás, que vocês vão ficar de queixo caído. Então, acompanhe aqui a palestra até o final, que tem esse spoiler aí para vocês sobre esse grande movimento de infraestrutura. O outro ponto importante é que todo o metaverso está sendo construído baseado na experiência do usuário, centrado na experiência do usuário, centrado na sua experiência, na minha, na nossa enquanto sociedade, e mais importante que tudo, nas novas gerações. Quem tem filhos? Comenta aí no chat se o seu filho já comprou algum jogo online, já pediu algum jogo online. Gente, a minha filha, ela escolhe, ela prefere um jogo online que um ovo de Páscoa. Presente de aniversário para ela é um badge no Roblox. Olha só, para vocês também. Contem aí para gente no chat. Tá movimentado, o chat tá legal. Mas, assim, o quanto de verdade essa nova geração centrada em experiências cada vez mais imersivas vai aproveitar o metaverso, né? Vai construir e vai trabalhar naquilo que a gente está co-construindo. E aí, para trazer uma definição aqui mais pragmática, a gente foi olhar o Gartner, que sempre traz muitos dados dos estudantes, aí olhem o Gartner, fiquem de olho, né? E o Gartner, não só do ponto de vista de negócio, ele aponta o futuro, sempre, ele aponta as tendências. E ele trouxe aqui nesse material os elementos que compõem esse metaverso. Então, quando a gente fala de game, por exemplo, a gente não pode pensar que game é todo o metaverso. Você pensava assim? Eu pensava que, não, game, criptomoeda e NFT. Não, gente, isso é parte dos elementos, mas olha quanta coisa mais, né? Os Digital Humans têm iniciativas muito legais que eu trouxe para vocês, as moedas, esse conceito, né? Toda a infraestrutura que está aí sendo montada e, gente, as linguagens neurais e os digital assets, quer dizer que você começa a ter valor, assets, em cima de coisas que são digitais, não são tangíveis, né? É toda uma mudança de pensamento. Lembra que eu falei sobre a revolução industrial, a revolução tecnológica? Agora a gente está vivendo essa revolução do universo e todos esses elementos aqui compõem essa revolução. Então, o metaverso é muito mais do que game, é muito mais do que NFT, é muito mais do que venda online. Todos os cases que eu vou trazer aqui para vocês que já estão acontecendo são diferentes disso para vocês olharem e entenderem o tamanho dessa revolução que vem aí com o metaverso. Mais do que tudo, é um chamado, esse chamado do Gartner para co-criar.
Gartner cria tendências para todas as áreas de negócio. E quando ele faz esse chamado, ele está dizendo que os líderes precisam identificar, examinar e rastrear as tecnologias emergentes para ajudar os líderes de negócio a desenvolverem produtos, transformarem os negócios e mitigarem riscos. Então, olha só, é uma convocação do Gartner para líderes de inovação ajudarem líderes de negócio nesse novo momento. Então, vejam que é um movimento aí grande, que tem um corpo e que não é uma modinha. Isso é mais importante que tudo. É pensar que, de verdade, é a nova realidade onde a gente vai transacionar, trabalhar, estudar e viver uma boa parte do nosso tempo. Hein? E aí, quando a gente fala disso e desses pilares, a gente está construindo sobre tipos diferentes até de blockchain. Né? Tem blockchains públicas, híbridas, de consórcio, privadas, e, de verdade, tem um mundo todo descentralizado. E descentralizado não quer dizer desorganizado ou desregulado. Muito pelo contrário, né? É um mundo que está sendo construído aí sobre pilares muito sólidos. Quando a gente fala de blockchains públicas, a professora falou bastante disso, então eu até vou passar um pouco mais rápido aqui, mas depois olhem esse material, deem uma estudada, aqui embaixo tem, ó, esse link do Metaverse Insider, que traz várias dicas também, é um material bastante completo, e fala um pouquinho sobre como as empresas de blockchain estão trabalhando para co-criar esse conteúdo. E também sobre como os gateways funcionam. A gente pensa no metaverso e às vezes a gente pensa, poxa, então o Minecraft é um metaverso? Ó, a nova geração aí, vocês estudantes, vocês jogam Minecraft? Roblox, Fortnite. Agora você pode jogar Fortnite e dizer que está pesquisando, gente. Olha que massa. Mas de fato, é pesquisa, é imersão também, né? Então, é otimizar o seu tempo, investir o seu tempo aí ao jogar também, porque você está entendendo o que as marcas estão fazendo, né? Quando a gente fala desses gateways, os centralizados e os descentralizados, a gente observa que os descentralizados estão crescendo numa velocidade maior e a gente observa também que, por exemplo, Decentraland, Sandbox estão sendo usados como base para surgirem novas plataformas. Então, você não precisa criar um metaverso do zero, você pode criar em cima de Sandbox, em cima de Decentraland. Você pode criar iniciativas em cima de bases sólidas e já construídas. Olha que legal. E várias marcas estão se aproveitando disso para criar iniciativas aí em cima de Fortnite, em cima de Roblox, em cima da Horizon, por exemplo. Vocês já usaram a Horizon? A rede do Facebook aí para relacionamento e também para trabalho, para reuniões? Então, tem bastante coisa aqui para pesquisar, hein? Mais do que tudo, gente, é olhar esse metaverso como um mapa. Esse mapa é super recente, foi criado em maio desse ano pela The Metaverse Insider. Então, ele tem todo um mapeamento de como esse ecossistema está sendo criado entre economia, infraestrutura, experiência do usuário e outras plataformas aí de alta escalabilidade, né? Outros players. E o Metaverse Insider tem várias pesquisas interessantes. Esse mapa de maio, por que é tão importante? Porque ele traz aqui, olha, um panorama geral. Lembra que a gente falou sobre descentralizado? O que é o descentralizado? É também o co-criado. Então, você tem várias empresas trabalhando juntas para criar essas iniciativas no metaverso, para criar mesmo esse ambiente. A cooperação, a gente está na era da cocriação, né? E dentro dessa era da cocriação, a gente está vendo as empresas cada vez mais próximas, mesmo marcas que eram rivais historicamente. Como será que essa interação entre as marcas está impactando, né? Como é que ela está impactando essa timeline? Então, olha só, a gente tinha aqui, em junho de 2003, o lançamento do Second Life. Quem aqui viveu o Second Life? Quero ver no chat, estou abrindo o chat aqui, ó, junto com vocês, e quero entender quem está vivendo o Second Life. A Kevin falando que lembra, a Bruna falando que lembra do Second Life. Gente, eu estava no Terra em 2005, os meus primeiros contatos aí com a internet, né? E 2005, então 2 anos depois do Second Life, a gente ainda usava no Brasil internet de escada. A gente demorava, os jovens não vão saber, mas a gente esperava meia-noite para dar um pulso, e aí esse pulso fazia com que a gente pudesse conectar e ficar a madrugada inteira conectado.
A gente não tinha hardware. Cabal pegou um ponto. Hardware. Por que que o Second Life quebrou, gente? Deu esse crash. Porque as pessoas não tinham banda, as pessoas não tinham hardware. Elas não tinham como se conectar. A boa parte do mundo não estava conectada à internet. Então, o Second Life foi uma coisa muito legal, que demorou um pouquinho, né? Ó, tem gente falando de The Sims, daqui a pouco eu tenho um case de The Sims irado, hein, para dividir com vocês. Bom, então, voltando aqui para a nossa linha do tempo, e antes de dar esse spoiler aqui, eu quero voltar para a linha do tempo e mostrar um pouquinho para vocês aí a evolução. A gente está falando que em junho de 2003 foi lançado o Second Life. Era uma plataforma onde você podia comprar terrenos no metaverso, né, como ele já existia, e você podia viver lá, criar o seu personagem, avatar. Algumas marcas tentaram iniciativas e ela falhou miseravelmente, porque a gente não tinha internet. Lembra? A gente não tinha hardware, máquina. E além de tudo, ela estava lastreada na moeda dólar, no ouro, no dólar, na economia tradicional, numa sociedade tradicional. E aí, depois que eu fui pesquisar, deu um crash na minha mente. Eu falei assim, gente, de verdade, a gente está falando agora de um movimento que não está mais lastreado na economia tradicional, nos países, nas moedas, está lastreado nele mesmo, né? Está lastreado em protocolos de segurança que vêm desde 79, como o professor Fabíola trouxe. Então, olha, olhando para essa evolução, que começa aqui em 2003, né? Ela vem com depois o lançamento de alguns jogos importantes, como Warcraft, quando a Amazon adquire em 2014 o Twitch, ela começa a briga dos gigantes. Aí a Microsoft adquire o Minecraft em 2014, o Decentraland nasce em 2020, e eu mostrei lá no início para vocês os números atuais do Q1 do Decentraland. Olha como ele está vendendo, né? Anos aí depois. Olha o volume, que empresa que cresceu tanto quanto o Decentraland, não é mesmo? O Facebook, em 2021, mudou o nome para Meta. E aí, popularizou. Mas, gente, o metaverso está centrado no Facebook. O Facebook cunhou esse termo com a tentativa de se apropriar. Mas não, está too late para se apropriar. Porque olha só quanta coisa já está acontecendo, não é mesmo? E aí a gente tem uma briga boa acontecendo agora, que eu vou dividir com vocês aqui mais para frente, que em janeiro a Microsoft adquiriu a Blizzard. E olha, deixa eu ver aí, Apple, Microsoft, Roblox, gerando muito volume. Tem uma outra briga que não está aqui, ó. Essa timeline, ela acaba em janeiro desse ano. Então, de janeiro para frente, são os cases que eu vou dividir agora com vocês. Animados? Primeiro, para quebrar tudo e dizer que metaverso não é só um game, a IBM tem uma plataforma de Food Trust, onde você já consegue transacionar alimentos, pequenos produtores, médios produtores, gigantes produtores, transacionam em cima de protocolos de segurança. E a gente está falando de segurança alimentar, a gente está falando do alimento do mundo, que percorre o mundo, já baseado em blockchain. Olha só, esse vídeo aqui mostra rapidamente como isso acontece. Não tenho certeza se eu dividir a tela com vocês com som. Então, eu vou dividir novamente com som. É muito importante a gente falar, quando a gente olha para esse case da IBM, a gente vê que grandes marcas estão fazendo esse movimento, né? Grandes marcas estão se apropriando disso. Your journey to better transparency and efficiency with IBM Food Trust starts with a few simple steps. First, you'll want to understand the different plans available and how they will benefit you and your network. On IBM Marketplace, plans are tiered based on the size of your business. Each plan includes the Trace module for end-to-end traceability of the supply chain and allows for unlimited data upload. After you've chosen the appropriate plan for your business, you'll see 2 additional modules available for purchase. The Certifications module adds the ability to digitally manage and share food certifications. The Standard Support module provides you with ongoing support from IBM specialists throughout your journey with us. Aqui o ponto, gente, é muito mais sobre como a IBM já está usando o blockchain
para transacionar alimento. Olha só, tem um link aqui onde vocês têm todo acesso à plataforma da IBM, dá para baixar até uma demo, dá para ver o vídeo, tem outros vídeos com legenda, então quem quiser se aprofundar e ver esse movimento que já está acontecendo lá na IBM, vai nesse link, hein, gente? O que mais? Olha só, 5 empresas mais importantes deste momento no metaverso de janeiro até agora, segundo o 101 Blockchains. Esse é um artigo de março super completo, que tem o link no final para vocês, e a gente vai fazer uma análise agora, né, de lupa em cima dessas 5 empresas e entender o que elas estão fazendo que tornam elas as 5 empresas mais importantes deste ano, deste momento no metaverso. Primeiro a Epic Games, depois a Meta, a Nvidia, Microsoft e Roblox. Primeiro, a Epic Games, que é dona aí do Fortnite, fez uma parceria com a Lego, levantou da Sony e da Lego 2 bilhões no começo desse ano. Abril desse ano, ela levantou 2 bilhões de dólares com a Sony, com a Lego. Então, empresas que eram concorrentes se aproximando, né? Se aproximando, né? Eu diria que casando, né? Para entrar aí no metaverso, para enfrentar isso, uma briga de gigantes, de verdade. Depois dessa captação, a avaliação do negócio da Epic Games foi para 31,5 bilhões, como avaliação pós-money. Olha o tamanho, e empresas de games aí grandes, né, focadas na socialização. Isso faz da Epic Games, então, a empresa de destaque entre as 5 maiores empresas que estão se movimentando no metaverso. Fonte aí do Decrypt. Segundo, o Meta, o Horizon aí da Meta, que é esse ambiente de trabalho, que a sugestão aqui é ir além do espaço de trabalho 3D. Como, de verdade, a Horizon está mudando. O Facebook tem feito vários investimentos em metaverso, principalmente no óculos. Agora, eles estão iniciando as pesquisas sobre os fones imersivos, né? Mas aqui, a gente está falando não só de uma coisa que é, primeiro, acessível para todos, né? E acessível para qualquer camada da sociedade, isso já muda muito. E aqui a gente está olhando para um outro ambiente, Facebook, que era uma plataforma de rede social, iniciando essa interação e tentando ser o dono e cunhar esse termo, Meta. E olha só, gente, anteontem, a RG Vogue trouxe essa matéria, no dia 16, se não me engano, a Facebook Meta lançou, junto com a Balenciaga e a Prata, novos avatares, e a Prada, novos avatares. Olha só os novos avatares que você pode comprar. E aí, esse movimento da Eva Chen, que é diretora de parcerias de moda, da Meta, para se aproximar das marcas. Então, não só a Meta está fazendo vários investimentos aqui em imersão, como também está olhando para a moda, para o comportamento. Balenciaga está super na moda, de blogueiros Prada, marcas tradicionais. Então, quando a gente fala de metaverso, a gente pensa, nossa, isso é para empresas muito avançadas, de tecnologia, para big companies. A gente está olhando para empresas de moda, do mundo offline, que já tem seus avatares em parceria com a Meta. Já estão fazendo dinheiro aí, né? E aí a gente vai olhar a NVIDIA. Eu não sei se todo mundo conhece, mas a NVIDIA, mais conhecida como placas e tudo mais, ela está sendo um grande propulsor desse motor que está construindo o metaverso. Primeiro, o potencial de processamento que tem as redes neurais profundas construídas aí por trás dos sistemas modernos de IA. Então, a NVIDIA, né, tem redes neurais aí super profundas e ela está comercializando. Olha só, gente, o Facebook, a Meta, comprou os processadores da NVIDIA. Olha o volume. Preparadíssimos para lidar com grandes cargas de trabalho em inteligência artificial. Então, quando a gente fala sobre essas big companies, elas não só estão movimentando, como estão organizadas e juntas. E essa compra, né, da NVIDIA faz toda a diferença, essa compra dos servidores aí e dessas redes neurais que vão compor o Meta. E aí, eu queria dividir um pouquinho com vocês o que a Microsoft está fazendo com o Mesh. E esse vídeo é um pouquinho extenso, mas eu acho que vale muito a pena a gente voltar aqui para ele, porque ele traz esse conceito novo.
Connection is a spark that gives our lives meaning. It drives us to seek out others who feel the same way. Okay, why don't you input the data and we'll take a look together. Hey Mari, what you got for me? To find those who share our views, yet offer different perspectives. So this net. Look over here. Challenge us with new ways of seeing. That I think we should. Deepen our understanding. And enrich our lives. 最后一笔的时候，往前。 Great things happen when we commit to something bigger than ourselves. Take a closer look at it. Place this here. Let's see how we go from there, okay? This sense of collaboration and the feelings of connection it brings excites us. Hey, just in time. I'm gonna move it slightly, okay? It's yours, take it. We have 2 planes right now on the same trajectory. As we put people first, technology fades into the background and feels like anything but. Aisha, what do you think? I think if we had 330, maintaining 2800, we'll be clear for approach. Excellent. This changes the way we see the world, and in turn, changes the world we see. These numbers are looking great, actually. There's promise in the possibilities, and what we see and create next will stretch the imagination. Good morning, Sarah. Morning. Slowly coming towards the thumb. A world without boundaries. Good job. A lot better than yesterday. Yeah. Excellent. Slowly bring the A world where technology enhances, not limits, humanity. With people front, center, and in the spotlight. The future is here. And here can be anywhere. Introducing Microsoft Mesh. Então, vejam o movimento da Microsoft, né? Olhando para esse universo novo. E aqui, a gente não está falando só de um mundo de game, a gente está falando das pessoas trabalhando juntas, né? Dessas 2 mulheres, uma está aqui, outra está online, e elas estão juntas olhando o mesmo mapa e tomando decisões em tempo real. A gente está falando de uma tecnologia que aproxima as pessoas, né? Aproveitei esse intervalo aqui, enquanto a gente assistiu o vídeo, para dar uma olhadinha no chat, e aí esse é um ponto que eu queria trazer para vocês, o quanto o metaverso está aproximando as pessoas e está ajudando a vida a se tornar mais real também, né? É claro, tem os games, tem aquela coisa irreal, né? Minority Report, mas aqui a gente está olhando de verdade para como hoje empresas tradicionais como Microsoft, IBM, estão usando o metaverso, usando o blockchain para tornar a nossa vida mais fácil, mais rica, né, em health. Então, quais os avanços em health a gente pode ter a partir do momento que a gente tem dados transacionados em blockchain, a gente tem novos gadgets que a gente pode usar para o corpo. Então, é pensar de verdade fora da caixa e pensar além dos limites do que a gente está acostumado a ver. E aí, para ajudar nesse exercício, eu queria falar com vocês sobre Roblox, que é a 5ª e maior plataforma ou empresa que está estudando o metaverso nesse momento. O Roblox, gente, não sei quem já viu, quem já jogou, quem tem filhos, certamente, né? A minha filha tem um avatar no Roblox, inclusive, e aí são esses avatares meio surreais, eu jogo com ela às vezes e tal. Mas, assim, mais do que tudo, o Roblox é um modelo de negócio que está tendo um destaque muito importante para o futuro do metaverso, como a gente vai conhecê-lo, e está sendo benchmark. Olha o volume de transação. Dados de 2022 do Roblox dizem que cresceu de 35 milhões para 150 milhões em 3 anos, a base de usuários. A gente saiu de 2,5 bilhões em valor em 2018 para 38 bi em valor do Roblox em 3 anos. A gente cresceu de 150 milhões de pessoas. Desculpa, hoje 150 milhões de pessoas jogam Roblox uma vez por mês. E 3,4 milhões jogam diariamente. Volume de mensagens, dá uma olhada, gente. Mensagens enviadas diariamente no Roblox. A gente não está dizendo que é um game
só. A gente está dizendo que é uma nova forma das pessoas se comunicarem, viverem em sociedade com seus filhos, de estudarem, de desenvolverem projetos, e as marcas, as empresas já se ligaram disso, já tem grandes movimentos aí acontecendo no Roblox. Você pode dar um Google, você vai achar vários cases muito legais de marcas fazendo iniciativas no Roblox. Mais do que tudo, são grandes potenciais aí de oportunidades de marketing e publicidade. Então, a publicidade é um modelo que as empresas estão usando bastante no Roblox. Aí, um abraço para o meu time de marketing da Laume, inclusive, né? Os gastos em marketing e publicidade devem chegar a 18,4 bilhões até 2027, segundo o JP Morgan. Então, a gente está dizendo não só que é uma rede de grande potencial, como também publicidade e marketing são as grandes chaves. Se você que está assistindo a gente aí não é de tecnologia, sinta-se abraçada, eu também não sou. Olha só, a gente aqui está aprendendo e co-criando conteúdo sobre o metaverso, porque é um universo que abarca todas as profissões, né? Futuras profissões, aí várias coisas legais podem acontecer no metaverso, e você é parte disso, seja você desenvolvedor, seja você aí profissional de cibersegurança, e aí vital, né? E seja você marketing, profissional de marketing tem grandes oportunidades aí de atuação no Roblox. Gente, a JP Morgan tem um report que está lá no final desse conteúdo, com 17 páginas, falando sobre o potencial de janeiro desse ano, falando sobre o potencial, negócios potenciais no metaverso. Tem um único parágrafo falando sobre segurança. Então, olha a importância da gente aqui também começar a criar e co-criar conteúdo falando disso, né? E aí eles estão falando principalmente sobre a identificação do usuário, que garante a privacidade. Foi uma coisa que a professora Fabiola trouxe, né? Que é crucial para essas interações, né? Eu sou eu mesma. Eu posso estar em vários metaversos, em vários mundos diferentes com o meu perfil. Eu posso ter um avatar em cada mundo, né? Eu posso ter um avatar surreal, eu posso ter um avatar realista, mais próximo do humano, enfim, né? Mais do que tudo, a gente tem que olhar para de que forma essa segurança vai ser aplicada, né? E aí, eu queria trazer alguns cases aqui para vocês de coisas legais que já estão sendo feitas, hein? Mais cases aqui para a gente entender e tangibilizar que o metaverso já está acontecendo. Boticário, gente, Boticário criou os Boticoins dentro do The Sims. Quem falou do The Sims aí? Desculpa, dentro do Avakin Life. O Boticário criou Boticoins dentro do Avakin Life. A MAC foi uma das primeiras que criou aí dentro do The Sims a maquiagem. Você podia ter o seu avatar maquiado com maquiagens da MAC. Quem viu? Eu quero ver no chat quem falou de The Sims, porque olha, spoilers, né? Spoilers. The Sims, ó, Ricardo Sobrinho, isso mesmo, Ricardo. The Sims fazendo vários movimentos aí importantes, né? As outras marcas seguiram, então, mesmo no The Sims, Givenchy, Gucci e NARS, e o Boticário aí com Avakin Life. Fortnite, nossa, gente, total. Gucci com o mundo Gucci no Roblox. Então, se a gente acha que Roblox é coisa de criança, né? Vamos olhar. Mais 5 minutos para a gente encerrar, então estamos indo finalmente aqui, tá, gente, de conteúdo. E olha só, a gente começou a pensar assim, bom, quais são os primeiros passos? Foi até uma dica do Cabral aqui. Como é que eu, como pessoa, posso começar, então, no metaverso? Posso dar os primeiros passos. Lembra que eu falei, se você tem um celular, você está jogando Roblox, você já está em uma iniciativa de metaverso. Mas primeiro, mais importante de tudo, estude, né? Busque participar aí de grupos, escolha, descubra uma DAO. Eu sou embaixadora da IVE, que é uma DAO de mulheres, a primeira DAO de mulheres da América Latina. Então, conheçam a IVE, essa aqui são as cofundadoras. A Lívia Soares, que é aqui do Alame, também é uma das pessoas aí que está co-criando a IVE, esse movimento. Então, participem de uma DAO, uma rede descentralizada, estudem, né? Ações de empresas ligadas ao metaverso é uma forma de começar, fundos de investimentos em ETFs, criptoativos, NFTs. Então, se você acha que o metaverso é só isso aqui, olha, veja bem, espero que a gente tenha conseguido expandir um pouco mais essa visão. E os investimentos dentro das plataformas de terrenos, que eu comecei mostrando para vocês o quanto cresceu no Q1 desse ano, não é mesmo? E aí, vamos olhar também um pouquinho para as empresas, né? Então, se você trabalha numa empresa
como você pode ajudar essa empresa a co-criar o metaverso, né? Primeiro, falando de espaços virtuais de trabalho, então essa pesquisa da Lenovo, que agora de janeiro traz que 44% dos funcionários já estão aí abertos ou disponíveis ou com vontade de trabalhar no metaverso, ações de marketing, de venda, de comércio eletrônico e principalmente educação em cibersegurança. É um dos patamares aí principais para as empresas começarem os primeiros passos aí no metaverso. Super importante para a gente finalizar aqui, a gente está falando de uma nova economia com velhos problemas. Son of Us é um grupo independente que pesquisa e protege aí, e levanta bandeiras da diversidade, e o metaverso já está sendo usado para abusos contra mulheres, para abusos contra minorias. Num dia como hoje, onde a gente está celebrando a vida de Alan Turing, né, a vida de Ada Lovelace, a vida das mulheres que trabalham com tecnologia, da Dow, Eve, a gente precisa levantar essa bandeira do quanto é importante criar um espaço seguro no metaverso, né? Criar ambientes seguros. Uma mulher já foi estuprada no metaverso. Tem uma matéria aqui falando sobre isso, está no link no final. A fonte é do Business Insider e a pesquisa é do Son of Us. Outras mulheres alegaram assédio. Tem vários grupos dentro da própria Meta que foram criados. Já foi criado dentro da Meta um ambiente adulto para festas, e adulto mesmo, né, para festas. E uma mulher foi lá abusada, inclusive, dentro do metaverso. Então, é muito grave. É importante que a gente não leve os velhos problemas para esse novo ambiente. Que a gente, de fato, como sociedade, se organize para que tenhamos um metaverso cada vez mais seguro para as mulheres e para as pessoas que são aí, não são minorias, são minorizadas. Se você quer mais conhecimento, se você gostou desse conteúdo, aqui tem todos os links para você pesquisar e continuar esses estudos. Vários deles são em inglês, mas olha, tem o Google Translator, se você não fala inglês, e você pode também procurar outras iniciativas aí, participar, né, para se aprofundar um pouco mais. Eu quero dividir com vocês que a Liga Digital, o Movimento de Impacto Social, da qual eu sou fundadora, lançou ontem a Lili, que é o nosso avatar no metaverso, a nossa primeira iniciativa aí no metaverso. Então, quero também deixar esse convite para que vocês conheçam a Liga Digital. É um movimento de impacto social que ensina marketing digital, e-commerce, programação, segurança para jovens de periferia. Formou nos últimos 2 anos aí mais de 8 mil jovens e vocês fazem agora parte aí desse pool de pessoas convidadas a apoiar a Liga Digital e a apoiar a Lili. Então, queria dividir isso com vocês, ela foi lançada ontem. E deixar os meus agradecimentos pelo tempo, pelo papo. Foi um prazer enorme poder dividir aqui esse conteúdo com vocês. Agora estou à disposição aí. Espero de verdade que tenha sido tão rico para vocês como foi para mim fazer essa pesquisa e trabalhar aqui nesse material. Muito obrigada a todo o time do Turing Day também pela oportunidade de fazer isso, viu? Muito obrigado, ela é fantástica a apresentação. A gente tem pouco tempo, a gente está meio que atrasado, então eu vou meio que compilar as 3 perguntas aqui. Tem uma pergunta do Ricardo José Rodrigues, uma pergunta do Ricardo Sobrinho e também tem uma pergunta minha. O Ricardo José Rodrigues, eu acho que todos os assuntos dessas perguntas você acabou tocando no decorrer da sua apresentação, mas o Ricardo José Rodrigues, ele fala muito sobre essa questão assim de, putz, será que isso deslancha? Será que isso vai ser só videogame? E você já tocou nisso, e eu ia lhe pedir para falar um pouco mais sobre esse assunto. E aí o Ricardo Sobrinho, ele fala sobre, aí ligando um pouco com esse assunto do final, sobre como seria a ética no metaverso, e aí eu encaixo uma pergunta que a gente vê muito, por exemplo, na comunidade do game, a gente vê muito desdobramento a respeito da comunidade do game, da criação de grupos de cultura de ódio, basicamente, que se encontram em 4chans, em Dogalchans e coisas desse tipo. Partindo do pressuposto também que a gente pode criar metaversos, né? Se você acha que seja você acha possível a criação de metaversos no futuro que juntem esses grupos de ódio nesses metaversos? Você acha possível? Desculpa te perguntar tudo meio que atabalhoado, mas eu vou revisar. Será que é só um gaming? Qual que é a ética do metaverso? E se é possível ter metaversos para grupos de ódio?
Não, perfeito, obrigada. Estou vendo aqui no chat os feedbacks de vocês. Que legal. E assim, Cabral, para abordar essas 3 respostas, né? Primeiro, quem viveu o Second Life sempre tem um pezinho atrás com tudo, né? Porque as empresas perderam muito dinheiro, né? Quem viveu as últimas ondas aí da internet, mas de verdade deslancha, porque agora, ao invés de estar baseada numa economia tradicional, né, no dólar, no ouro, está baseado em protocolos, né, em segurança, está baseado numa nova economia. E a gente percebe isso principalmente quando a gente olha para as futuras gerações, né? A geração Z, a geração CX, né, Customer Experience, como a gente vive hoje, que não tem idade, né? Ela tem idosos e jovens dentro dessa conexão, ela está muito mais aberta, né, a transacionar. Mas quando a gente olha para as futuras gerações, eles não têm relação com o dinheiro que a gente tem, né? A minha filha não sabe, nunca dos 50 reais ela rasga, ela brinca com as bonecas, né? Porque a gente não tem essa relação com o dinheiro físico. Então, o dinheiro para eles é virtual. Os presentes que eles gostam são virtuais. Os skins, né, os avatares deles, eles têm cada vez mais uma ligação com o virtual, que não é uma vida falsa. Tá? Eles se arrumam para festinhas que acontecem no Fortnite, eles estão ali com os amigos da escola e também tem os jogos depois, né? Então, no Roblox tem essa interação. E, de verdade, é um movimento que não está só baseado no game, né? Vamos ver a IBM falando sobre alimentos, né? Transacionando, tornando o mundo um lugar mais fácil para as pessoas, né, não passarem fome, né, com o IBM Food Trust. Olha a importância disso, né? Então, já foi para além do que é um game, e tem vários links ali nessa pesquisa que vão ajudar você também a olhar essa perspectiva além do game, tá? Vocês viram que das 5 empresas grandes que eu trouxe, apenas uma foi games, né? Roblox. Todas as outras estão olhando para uma web cada vez mais descentralizada. Na segunda resposta, falando um pouquinho sobre a ética no metaverso. A ética no metaverso ainda não existe. Ela está sendo co-criada. Principalmente quando a gente fala de NFTs, né? Não sei se vocês viram recentemente um quadro de um importante pintor foi comprado, transformado em NFT e depois queimado, para que o único ativo fosse o NFT. E aí tem um ponto de vista também das fotografias. Então, eu tiro uma foto da Mona Lisa, transformo em NFT. Aquela propriedade é do detentor do quadro ou é de quem tirou a foto que transformou em NFT, né? Então, tem uma segurança jurídica que está sendo criada em torno disso, e aí a importância do monitoramento. Há iniciativas como a Son of Us, por exemplo, que são iniciativas também descentralizadas, estão trabalhando para tornar esta web, este metaverso cada vez mais seguro, mas é sim possível que grupos de ódio cada vez mais organizados se estabeleçam, criem comunidades e disseminem o seu ódio através do metaverso, tá? Isso é bem possível, já está acontecendo, né? E, infelizmente, por isso a importância das empresas olharem para a cibersegurança, olharem como um pilar importante. Quando o JP Morgan solta um relatório de 17 páginas sobre metaverso, tem um parágrafo falando sobre proteção de identidade e segurança, tem alguma coisa muito errada, né? E aí, da importância da gente, como líderes da inovação, também responder esse chamado do Gartner e ajudar as empresas aí de negócio a criarem essas barreiras e a tornarem a web cada vez mais segura, né, Cabral?